Semana em África. Abrimos o recapitulativo desta semana em África com o Ruanda, que assinalou no passado domingo os 30 anos do início do genocídio, durante o qual, em apenas 3 meses, em 1994, foram massacrados mais de 800 mil Tutsis, mas também Hutus moderados, como Innocent Nyozenga. Este ruandês amputado dos dedos da mão direita fugiu do seu país e vive há mais de uma década em Portugal. Para além das comemorações do genocídio, ele apela que se faça uma avaliação e um balanço do que se fez ao longo dessas 3 décadas. Atrás das comemorações tem também fazer uma avaliação, tem que haver ações, avaliar a unidade e reconciliação entre os ruandenses, a criação de uma economia sustentável, a segurança da liderança democrática, a luta contra a corrupção, o bem-estar social. Tudo isso tem que se avaliar. Haver uma eliminação de todas as coisas que possa levar os ruandeses a fugir do seu país. Tudo isso tem que fazer uma avaliação, ver em 30 anos que balanço podemos fazer. Foi bom julgar umas pessoas, mas não foi suficiente porque, primeiro, nem todos foram julgados. Segundo, a minha apreciação é que só um lado foi perseguido. Portanto, falando do genocídio que levou 800 mil vidas, o elemento que causou realmente o genocídio foi o avião do presidente que foi abatido. Quando não julga esse facto, acho que não é justo. Portanto, há uma parte que foi empenhado, mas há uma outra parte que não foi empenhado nada. No Sudão, numa altura em que está prestes a fazer um ano, na segunda-feira, que o país é palco de uma nova guerra civil, a ONU alertou nesta sexta-feira que os riscos de fome são bem reais no Sudão e que a crise humanitária, já por si grave, corre o risco de se alastrar para os países vizinhos. Sobre 48 milhões de habitantes, as Nações Unidas estimam que 18 milhões estão em insegurança alimentar aguda. No Mali, a junta militar anunciou nesta sexta-feira que só serão organizadas eleições com vista ao regresso dos civis ao poder quando o país estiver definitivamente estabilizado. Estas declarações surgem depois da junta já ter suspenso esta semana as atividades dos partidos políticos e de ter proibido os órgãos de comunicação social de cobrir a sua atualidade. Entretanto, no passado domingo, o naufrágio de um barco de pesca com 130 pessoas a bordo ao largo da ilha de Moçambique, no norte do país, resultou em 98 mortos. Esta tragédia levou as autoridades a mandatar um inquérito sobre o sucedido, o dono e o responsável da embarcação tendo sido detidos, e a instituir um luto nacional de 3 dias que terminou nesta sexta-feira. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Foi no final da sessão do Conselho de Ministros que a decisão foi anunciada. Filimão Soares é o porta-voz do Governo e atualizou os números da tragédia. O Conselho de Ministros tomou conhecimento da ocorrência da morte de 98 pessoas no dia 7 de abril de 2024, pelas 16 horas, devido ao naufrágio de uma embarcação de pesca ocorrido na praia de Kisanga, posto administrativo de Lumbo, distrito da ilha de Moçambique, que transportava 130 passageiros, dos quais 29 sobreviventes e 3 continuam desaparecidos. Enquanto isso, garante Filimão Soares que uma equipa multissetorial está no terreno para prestar apoio às famílias afetadas pela tragédia. Com o objetivo, portanto, de continuarem a monitorar a situação e providenciar a assistência necessária aos sobreviventes e às famílias enlutadas. Diz ainda o executivo moçambicano que uma comissão de inquérito foi criada para averiguar as causas do naufrágio da embarcação de pesca entre o distrito de Mossoril e a ilha de Moçambique, na província de Nampula. Na sequência desta tragédia, o presidente visitou na quarta-feira o posto administrativo de Lunga, no distrito de Mossoril, em Nampula, para prestar solidariedade às famílias enlutadas e aos sobreviventes do naufrágio. Durante esta deslocação, Filipe Nyusi apelou à população a prestar mais atenção quando efetua viagens pelo mar. Mais pormenores novamente com Orfeu Lisboa.
Num contacto com a população, Filipe Nunes apelou ao respeito pela lotação nas embarcações para evitar novos acidentes marítimos. Nós perdemos naquele barco que saiu daqui e ia para a ilha 98 pessoas. Viajaram muitas pessoas do que como o barco podia levar 20, 15, 12 pessoas. Enquanto isso, a missão multissetorial que se encontra em Nampula e liderada pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, trabalha em busca de respostas para a tragédia. Certamente houve umas falhas que podíamos ter evitado. Ambas partes, tanto os armadores como a administração, como nós, o governo. Penso que há algumas falhas aqui de organizar este tipo de transporte da melhor forma. Também em Moçambique, na quinta-feira, assinalou-se o Dia do Jornalista Moçambicano. Os profissionais da classe apontam atos de intimidação, difícil acesso às fontes de informação, como sendo alguns dos entraves ao exercício da sua missão. Mais explicações, uma vez mais, com Orfeu Lisboa. O dia recorda o desaparecimento há 4 anos do jornalista Ibrahim Mbaruco em Palma, em Cabo Delgado, e o assassinato o ano passado de João Chamus, editor do jornal Ponto por Ponto. Lamenta ser odiado o jornalista de profissão. São exemplos da continuidade da atrocidade contra a classe jornalística, sobretudo quando casos do género não têm depois nenhum desfecho. É verdade que a vida nunca volta desses profissionais, mas se pudéssemos saber de verdade o que é que aconteceu, quem foram os autores, já seria de alívio, como aconteceu com o caso de Carlos Cardoso há mais de 2 décadas. A ética e a deontologia profissional estiveram em reflexão em Maputo neste dia do jornalismo moçambicano e em que o acesso às fontes de informação foi também apontada como um sério entrave ao exercício da profissão num país onde a carteira profissional ainda não existe. Em Cabo Verde decorreu no início da semana uma conferência internacional na Ilha do Sal sobre liberdade, democracia e boa governação, uma conferência durante a qual, através de um vídeo, o presidente ucraniano endereçou uma mensagem aos seus parceiros africanos, considerando que o que qualifica de guerra colonial russa no seu país só pode ser vencida com a solidariedade de todos. À margem deste evento, no qual também esteve presente o chefe do governo de São Tomé e Príncipe, este último avistou-se com o seu homólogo cabo-verdiano. Neste encontro evocaram-se as relações bilaterais e a organização em breve, em Cabo Verde, de uma reunião da Comissão Mista e de um fórum de negócios, conforme disse à imprensa o primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada. Nós temos a ambição, na esteira das boas relações políticas, da nossa fraternidade, conseguir desenvolver uma agenda econômica. Por isso eu creio que na próxima comissão mista, que terá lugar em Cabo Verde, vamos realmente fazer com que isso aconteça. Provavelmente um fórum econômico, um fórum de investimento, mas para materializar essa vontade temos há muito tempo de ver empresários cabo-verdianos a investir em São Tomé e Príncipe, vice-versa, desenvolver os setores da agricultura, da pecuária, da pesca e ver também como é que finalmente respondemos a uma preocupação das nossas comunidades, que são as ligações aéreas, sobretudo entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Noutra atualidade, São Tomé e Príncipe assumiu na terça-feira a presidência do Conselho de Ministros da Justiça da CPLP. Os ministros estão apostados em reforçar a segurança dos documentos para facilitar a mobilidade, os negócios e o combate à criminalidade. Ilza Amado Vaz, ministra são-tomense da Justiça, fez o rescaldo dos desafios com que a comunidade se debate. São Tomé e Príncipe, ao assumir a presidência da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, em 2023, adotou o lema Juventude e Sustentabilidade. Nesse mesmo ano, a implementação do Acordo de Mobilidade na CPLP se concretizou, resultando no maior fluxo de circulação dos cidadãos dentro da nossa comunidade, marcado pela deslocação de jovens em busca de melhores oportunidades. Essa nova realidade nos impõe a necessidade de analisarmos aspectos jurídicos e judiciários na área civil e comercial, com o objetivo de reforçar o acesso e o respeito aos direitos fundamentais, facilitar os negócios, contratos, atos e fatos jurídicos de interesse particular, a circulação de documentos, visando uma integração mais rápida e eficiente dos cidadãos nos países de acolhimento e promover, assim, atividades econômicas e empresariais sustentáveis na nossa comunidade.
Também em São Tomé e Príncipe, os últimos dias foram igualmente dominados pela atualidade social. Ao cabo de mais de um mês de paralisação, o governo e os sindicatos representativos do setor do ensino chegaram ao entendimento e as aulas retomaram na segunda-feira. Contudo, a Intersindical avisou que, em caso de incumprimento do acordo, vai retomar a greve no prazo de 90 dias. Mais explicações com Maximino Carlos. A Intersindical dos Professores fixou o prazo de 3 meses para a resolução de alguns problemas, nomeadamente o pagamento de alguns honorários. Como refere Vera Lombá, a porta-voz da Intersindical dos Professores. A paralisação será suspensa em todas as escolas da pré-escolar, básicas e secundárias de São Tomé e Príncipe por um período de 90 dias, a contar do dia 8 de abril, para que durante este período o Governo possa assumir as suas responsabilidades. O ministro santomense do Trabalho, Célcio Junqueira, refuta esta tese da Intersindical, acusando a mesma de não ser transparente no que toca à divulgação do período de suspensão da greve, que não consta no documento. O que está escrito no memorando está válido entre as duas partes e em nenhum momento o prazo de 90 dias consta do memorando. Fique bem claro que os prazos de 90 dias não constam em nenhum momento, em nenhuma linha do memorando. Vera Lombá, a porta-voz da Intersindical, referiu que foram obtidos alguns ganhos. Algum ganho. Passamos a ter mais horas de sábado no subsídio de docência. A ministra santomense da Educação, Isabel Abreu, saudou a suspensão da referida greve, que perdurou por mais de 30 dias. Na Guiné-Bissau, esta semana foi também social, tendo-se observado uma nova greve na saúde e na educação, setores que têm conhecido paralisações nestes últimos meses. A Frente Social, que junta sindicatos destes setores, esteve reunida na quinta-feira com o presidente guinense, o Omar Sissoko Embaló, na presença do governo. Este encontro resultou numa suspensão do bloqueio até ao dia 11 de maio. Mais pormenores com Moussa Baldé. Como resultado do encontro, a Frente Social decidiu suspender as greves pelo menos até dia 11 de maio próximo. O presidente Embaló pediu aos sindicatos que dessem tréguas e ordenou ao governo que se sentasse à mesa e negociasse com a Frente Social os pontos constantes no seu caderno reivindicativo. João Ioiô Correia, porta-voz da Frente Social, resume aqui esses pontos e que foram apresentados ao presidente Sissoko Embaló. Os pontos que temos levantado em relação à questão do pagamento de dívidas, em relação a efetivações, em relação à observância do cumprimento de leis em termos de nomeação de diretores gerais, diretores de serviço, reclassificação. E também nós abordamos a questão de melhoria de condições infraestruturais, assim como de materiais de trabalho a nível de educação e saúde, a questão da harmonização dos currículos escolares e também dos protocolos médicos. A ordem do presidente, segundo Ioiô Correia, é no sentido de o ministro da Saúde dialogar diretamente com os sindicatos do setor e o ministro da Educação sentar-se à mesa com os sindicatos do setor para encontrarem soluções às exigências dos trabalhadores dos seus setores. O porta-voz da Frente Social avisa, no entanto, que, se até dia 11 de maio não houver entendimentos, imediatamente irão anunciar novas formas de luta que poderão passar por novas paralisações nos dois setores. Noutra frente, também na quinta-feira, o Estado-Maior-General das Forças Armadas qualificou de provocatórias as acusações do PAIGC, que no passado 8 de abril denunciou uma instrumentalização das hierarquias militares pelo Presidente da República. Em causa, visitas efetuadas pela chefia das Forças Armadas a várias unidades militares, apelando os seus membros a se manterem longe dos políticos que os tentam aliciar para golpes de Estado. Ouçamos Samuel Fernandes, porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em conferência de imprensa. O Estado-Maior-General das Forças Armadas afirma que, doravante, estará determinado a agir com muita firmeza e determinação contra todos aqueles, principalmente os políticos, que tentem alterar a ordem constitucional estabelecida, utilizando os quartéis nas suas sórdidas e antipatrióticas conspirações. Lembrar ao PAIGC de que as Forças Armadas há muito que deixou de ser o feudo de um partido político e muito menos deixar de ser manipulado por interesses inconfessos de políticos e organizações políticas que teimosamente insistem em querer manipular e transformar as Forças Armadas em um instrumento de rupturas e golpes constitucionais.
Ainda relativamente à Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos esteve reunida com a Polícia Judiciária para estudar meios de combater o aumento de homicídios que se tem verificado, com mais de 10 assassinatos no espaço de 2 meses. Gary Gomes, secretário nacional para a Comunicação e Relações Públicas da Liga dos Direitos Humanos, lamentou nomeadamente atos de justiça pelas próprias mãos que, a seu ver, traduzem uma falta de confiança dos cidadãos nas autoridades. Isso está a acontecer, está a crescer esse ato de violência. Entre esses atos de violência que estão a acontecer, há um nível elevado de tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. No mês passado, nós tivemos 2 casos. Há um vídeo que circula nas redes sociais em que o indivíduo foi brutalmente espancado numa das zonas da região de Cacheu por alegadamente roubar um telefone. Isso é uma manifestação clara de que a população neste momento não tem confiança no sistema judiciário. Em Angola, o maior partido da oposição, UNITA, acusou alguns governadores, que também são secretários provinciais do MPLA, de inviabilizarem as suas 11ª jornadas parlamentares pelo facto de se recusarem a receber os deputados do respectivo partido. Acusações desmentidas pelo MPLA, partido no poder. Mais explicações com Francisco Paulo. A União Nacional para a Independência Total de Angola está a desenvolver até domingo as jornadas parlamentares municipais, testemunhando solidariedade para com a população, partilhando 50% do fundo de instalação dos deputados com as comunidades. A UNITA diz encontrar dificuldades em chegar em alguns municípios porque os governadores provinciais rejeitam receber os parlamentares naquela formação política. Alcides Sacala, deputado da UNITA, entende que a atitude de alguns responsáveis provinciais tem um significado político. As atitudes ainda demonstram esta divisão que existe no nosso país. O governador e secretário provincial do MPLA no Kwanza Norte, João Diogo Gaspar, um dos visados pela UNITA, desvaloriza as acusações. O MPLA é um partido bastante organizado, um partido aberto ao diálogo, mas é preciso que este cidadão, este partido político se organize perfeitamente, porque cada um tem a sua agenda, tem o seu objetivo. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.